Olá, boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando novamente. Nishida, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Will, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo você também. Tirar o som aqui antes que dá retorno, né? Gladys, Marquinho Faria, boa noite. Marquinho, obrigado pela mensagem do Momento Espírita, muito boa por sinal. Vamos utilizar, Clara chegou, boa noite, nós vamos utilizar inclusive essa mensagem que o Marquinho mandou do Momento Espírita na live do dia 14 de maio com a nossa querida Clara pelo perfil caminhar_espírita. Gladys, boa noite a vocês. Simone, boa noite a você também, seja bem-vinda. E hoje nós estamos com uma live que é realmente impressionante, uma live que vai com certeza mexer com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? Vamos lá então, eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, tá? Então vamos com muita hora nesta calma e vamos lá. Vamos nessa. Eu fiz o aviso ontem na postagem da live que eu fiz com a Clara, né? A live da revelação, a parte 1, que ficou sem som. Eu fiz um comentário em caixa alta para chamar a atenção, dizendo que o link essa live que nós fizemos, ela está, aqueles que quiserem ouvi-la, basta entrar no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, está na playlist Reflexões, tá? Lá no final. Então fica a dica para vocês que quiserem ouvir na íntegra, né? E nós vamos fazer depois, estava conversando com o Vitor do Coração de Luz, nós vamos fazer depois um Reels pequeno de 1 minuto, com certeza, né? Que não dá para fazer Reels com mais de 1 minuto. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E nós vamos pegar provavelmente a parte que a Clara entra, quando a gente revela quem é ela, e aí eu faço a marcação, que fica mais fácil para a gente poder acompanhar, né? E faz parte, né? O que a gente pode fazer? Não temos... são questões próprias do Instagram e que a gente tem que ir vencendo as dificuldades. Deixa eu ver quem mais. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Ana, boa noite. Rosângela, boa noite a vocês também. Kátia, a Kátia é de Recife, lá do centro da Babi. Kátia C. Paixão. Quem mais está chegando aqui? Carol Strebe, boa noite, tudo bem? Gente, lembrando, já que a Carol Strebe entrou aqui, a Carol foi a grande ganhadora do último sorteio que nós fizemos. Na verdade, nós fizemos já 2 sorteios pelo nosso perfil. O primeiro foi esse daqui, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, que saiu. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Regina, se eu não te cumprimentei, cumprimento agora, seja bem-vinda também. O primeiro sorteio saiu para a Aninha do Cantinho Espírita, tá? Esse livro Gigante Deitado. E o segundo livro que nós fizemos o sorteio, que foi a Carol Strebe que ganhou, foi Novos Casos de Jerônimo Mendonça, tá? Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E o terceiro sorteio vai ser este livro aqui, não exatamente este que nós estamos usando para a live, não seria justo, né? Um livro que acaba sujando um pouco, vai tendo um pouco de vincos, naturalmente, porque você está usando o livro, né? E é natural que o livro tenha algumas marcas do uso, né? E então, qual vai ser um outro livro desse que eu já tenho aqui em casa? Esse eu mesmo vou postar, não vou esperar que o pessoal, não vou pedir para o pessoal da editora Clarim faça a postagem. Eu achei melhor porque eles têm um controle melhor sobre isso, mas eu vou fazer a postagem desse daqui, que é um outro livro que eu comprei quando fiz o primeiro sorteio. Eu comprei o livro, depois achei melhor que o pessoal
da editora Clarim fizesse a postagem dele, tá bom? Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário, né? Hoje é uma mensagem que toca realmente, né? Uma mensagem que a gente fala assim, uma notícia dessa, gente, eu falo assim, não é para qualquer um, né? O aviso da cegueira. Nós vamos ver a história contada pela Jane Martins Vilela, do momento e quando Jerônimo ficou sabendo que ele ia ficar desprovido da visão. Esse é o Will dizendo que esse vai para o João, o Consolador. O João já tem esse livro, viu, Will? O João já tem, mas que nem eu falei assim, né? Vou colocar uma dedicatória. Na verdade, os outros 2 livros, eu fiz a dedicatória e eu mandei para a Cláudia lá da editora Clarim e ela transcreveu para mim, tá? Eu mandei esses 2 livros com dedicatória. A minha dedicatória só foi a letra da Cláudia lá, mas o texto, a mensagem foi minha. O dizendo que esse João vai ganhar. O João já ganhou, mas como nós já combinamos, a grande questão de para participar... Opa, tá difícil, toma água aqui que tá atropelando tudo. Qual que é o recurso para se ganhar, para participar do sorteio? Não é ganhar o livro, tá? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Qual que é a condição para ganhar o livro? Tá? Marinalva, boa noite. Não é assim, não vai ser um sorteio aleatório com marque 3 perfis que nem nós fizemos na primeira vez. Não, é para o nosso grupo fechado aqui, dessas pessoas que estão sempre conosco. Então, não é aquela pessoa que aparece de vez em quando, pega o bonde andando, quer sentar na janelinha e já quer ser sorteado. Não, nós temos uma relação de pessoas que já estão de um certo tempo conosco, né? Por exemplo, vamos falar, o Will está sempre com a gente. Vou falar o Will para fazer uma brincadeira, já que o João Carlos não está aqui. O João Carlos não está participando por uma questão particular, que ele está fora da sua cidade e onde ele está não tem muita possibilidade de conexão. Não é sempre que ele consegue, né, participar. Mas então são as pessoas que estão costumeiramente conosco, tá? Então vocês já sabem. Não adianta eu colocar assim o X da Silva, arroba X da Silva, por exemplo, né? Se bem que da Silva, vou falar para vocês, não é o sobrenome mais comum no Brasil. Parece que é dos Santos, sobrenome mais comum no Brasil. Então a gente fala assim, às vezes, fulano da Silva, né, de um modo geral, mas o da Silva não é o nome mais comum no Brasil, sobrenome. Então a gente vai falar assim, as pessoas que estão costumeiramente conosco são essas pessoas que vão participar do sorteio. Então um grupo menor. Nós temos aí, por exemplo, um número de umas 40 pessoas, de um modo geral. Poxa, Luiz, nós estamos aqui com 17 pessoas, né? Se a gente sabe tirar o meu perfil particular, nós estaríamos com 16 pessoas. Por que 40? Porque são as pessoas que mais têm participado. Mas nós vamos, né, selecionar, obviamente, vamos fazer dessas 40, nós vamos tirar essas 20, 25 que normalmente estão conosco. Então, quem estiver mais conosco mais tempo, vai ter mais chance de ganhar. Então, nós vamos pegar, vamos por 25 perfis, vamos fazer um sorteio e vai sair para um de vocês. Obviamente, João Carlos já tem o livro. Vamos pensar que o João Carlos fosse o sorteado. Eu não posso, se o João Carlos estivesse todo dia aqui conosco, eu não posso excluir o João Carlos do sorteio, mesmo sabendo que ele tem um livro. O Carlos, né, do Somos Espírita, também tem um livro. Mas eu não posso, né? Se a pessoa estiver participando costumeiramente, eu não vou poder, porque se a pessoa ganhar o livro, já tendo o livro, ela pode doar para outras pessoas, né? Bom, e falar em livros do Jerônimo, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, esses 2 livros, Novos Casos de Jerônimo Mendonça e O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, são da editora Clarim. Quem tiver interesse, só entrar em contato com a Cláudia da editora Clarim, que ela consegue entendi. Que a pessoa pode, então, a Cláudia encaminha o livro
Basta você fazer o pedido e chega rapidamente, viu, gente? Por falar em Cláudia, saudações a Cláudia, um beijo para o Everton, para a Mari, né? A Clara está dizendo, vai colocar 2 papéis com o mesmo nome para quem está todos os dias. Não vou, né? Eu prefiro colocar um papel para as pessoas. Não é um papel, vai ser um sorteio pelo aplicativo. Tem um aplicativo, então vai ter aqueles nomes, nós vamos bater ali e vai abrir para vocês aí, como nós já fizemos da outra vez. Jaque, boa noite, seja bem-vinda. E além desses 2 livros que falam do Jerônimo Mendonça, aqueles que tiverem interesse de adquirir os livros escritos por Jerônimo Mendonça, podem entrar em contato com a Kátia, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que costumeiramente eu e João Carlos fazemos a postagem. Vou ver se eu faço uma postagem no final de semana, ou por esses dias, com o número do WhatsApp. Só entrar em contato com a Kátia, uma pessoa super simpática, super agradável, e vai te encaminhar os livros. Livros do Jerônimo Mendonça, salvo engano, estava na faixa de R$25 cada um deles, à exceção do Cadeira de Rodas, que estava na faixa de R$15. Então não é um livro muito caro. Eu recomendo, assim, às vezes vocês que tiverem interesse, para adquirirem 2 ou 3, porque as obras de Jerônimo Mendonça, a venda dos livros revertem totalmente para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Tá bom? Bom, vamos então a este aviso, um aviso que a gente coloca assim com muita sensibilidade, né? Quando o Jerônimo foi avisado da cegueira, porque vocês sabem, que a gente já comentou várias vezes, Jerônimo Mendonça não ficou desse jeito o tempo todo. Jerônimo Mendonça, devo ver se eu tenho alguma foto aqui, ele, certo tempo, ele enxergava, né? Olha aqui, nesta foto aqui, o Jerônimo Mendonça enxergava, nessa daqui. Nessa aqui nós podemos ver o Jerônimo já com esse saco de areia de 30 quilos, por conta das dores que ele tinha no peito. Então, nesse momento, veja, o Jerônimo enxergava, tanto que a gente comentou aquela situação, que o Jerônimo foi ao futebol, que o Jerônimo foi ao cinema. Então, ele ainda enxergava. Só que aí chegou o momento derradeiro da sua prova, né, que a gente fala assim, que ele veio passando por provas em doses homeopáticas. Ele passou pela bengala, da bengala para um par de muletas, das muletas para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas, e depois para uma cama ortopédica, e depois ainda veio a cegueira. Clara, deixa eu ver se eu consigo achar alguma foto dele aqui. Eu acho que aqui não. Aqui não temos, Clara. As fotos dele aqui todas já na cama, com várias pessoas ao lado dele. Não, nenhuma das fotos aqui, Clara, tem a... Mas eu já vi foto do Jerônimo no outro livro, acho que do Nicola. É que eu não estou com ele aqui, senão eu procurava para mostrar. Mas, deixa eu ver se tem aqui antes também, mas eu acho que não, é só no final mesmo. É só no final. Mas tem fotos dele assim, já quando estava fazendo na Mocidade Espírita, eu acho que está no livro do Nicola mesmo, naquele outro livro que nós fizemos. E então agora chegou o momento derradeiro, uma prova difícil, se bem que ele passou por várias e diversas provas, né? Mesmo depois de cego, com as dores, dificuldades mil, né? Dificuldades mil. Então, vamos ler essa história aqui para a gente ver, né? O aviso da cegueira. Quando Márcia França conheceu Jerônimo em 1970, ele ainda enxergava de um olho. Tá? Por que ele ainda enxergava de um olho? Porque ele perdeu primeiramente uma vista, depois teve que extrair a segunda vista, né? Começou a ter dores terríveis nesse olho. Um amigo oftalmologista, a seu pedido, levou a aparelhagem médica para a casa de Jerônimo e o examinou. Ao término da consulta, ele comentou:
Bem, Jerônimo, disseram-me que você é uma pessoa forte. Bom, o senhor, olhando para mim, pode ver que tenho a posição de um gigante, Hércules, Sansão, o que o senhor quiser. Eu quero dizer forte em espírito, porque eu, como médico, tenho algo a te dizer. Não sei como vai ser a sua reação, mas tenho a obrigação de te dizer, Jerônimo. Você vai ficar com o olho cego e doloroso. Convém você retirar esse olho e o outro cego. Márcia França levou um impacto profundo. Era o veredicto da cegueira. Quase desmaiou com a notícia. Olhou para Jerônimo, ele impassível. Se teve alguma emoção, não deixou transparecer no rosto. Ao contrário, com a mesma serenidade com que brincava antes, respondeu ao médico que já despedia com uma trova. Doutor, o que me impressiona não é o meu olho cego e doloroso. O senhor sai da minha casa sem tomar o meu café, nem doce, nem amargoso. Depois ele disse a Márcia que já estava preparado, que os espíritos intuitivamente lhe haviam dito que para avançar na evolução ele teria que perder a visão. Aqui nós poderemos lembrar a bela página de Vianney, o cura de Arnes, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem bem-aventurados os que têm os olhos fechados, quando ele comenta: ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo o predestinado da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Jerônimo desenvolveu muito a memória, a meditação e a intuição, até a vidência com a perda da visão. Gente, o que eu posso falar para vocês, né? Realmente, eu falo sempre nisso para vocês, que a gente lê a história antes. Eu não venho para a live sem ter lido. Mas toca-nos profundamente quando a gente faz a leitura na live. Porque a gente consegue sairmos do aqui e agora e nos transportarmos para aquele momento. Imaginemos a situação. O Jerônimo já estava cego de um olho. E esse olho cego já apresentava problemas. Tanto que o médico, nesse momento, sugeriu que fosse extraído não só o olho cego que ele já trazia, mas o outro olho bom. Gente, que dificuldade, né? A gente pode... Imagina o choque que a Márcia França teve também. Aqui a gente fica chocado, mas com um certo distanciamento. Agora, vamos nos colocar no lugar do Jerônimo? E vem um veredito desse, um diagnóstico, né? Não um veredito, um diagnóstico desse tipo. Será que nós teríamos condição de, ainda assim, fazer trova com aquela situação tão difícil aquela notícia tão difícil que foi passada, por mais que os espíritos tivessem o intuído? A gente sempre tem um resto de esperança, a gente sempre traz no nosso íntimo uma esperança da cura, da superação daquele problema, na certeza que, poxa, com tantas provas, com tantas dificuldades, aí a gente, se fosse um descrente, falar assim: Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Porque tudo para mim, poderia pensar o Jerônimo naquele momento, né? Porque tudo para mim.
Não podíamos dividir um pouco para o problema da imobilidade para um, o problema da visão para outro, o problema da dor no peito para outro, da angina, de tantos problemas de ordem cardiológica e de ordem física que ele trazia. Não tem mais ninguém no mundo para sofrer, só tem ele. E aí vem uma notícia dessa bombástica, né, que a gente fica pensando. A gente lendo essa história, parece, né, uma história de um romance, de alguma situação, mas foi uma realidade. Foi a realidade de um ser humano que esteve aqui. Ah, mas você vai dizer, né, Luiz, é claro, ele fez tantas atrocidades no passado e pediu essas provas. Sim. Como eu falo para vocês neste exato momento, cada um de nós que está aqui, passando pelos percalços da pandemia, de outros problemas, que nem, por exemplo, quantas e quantas pessoas entraram num processo depressivo por solidão, por mudanças radicais de atitude, e nós não sabíamos que íamos passar por isso? Não estava na nossa programação espiritual quando encarnamos? Claro que estava. Claro que estava. Nós pedimos a oportunidade de passarmos por esses momentos desafiadores. Só que a gente esquece. Nós esquecemos de tudo aquilo que a gente, como eu diria a vocês, que a gente pediu, como maneira de vencer problemas, provas, dificuldades. Quiçá nós, por exemplo, há 100 anos atrás, encarnados ainda neste planeta de provas e expiações, não sucumbimos à prova que passamos, que a humanidade terrena passou pela gripe espanhola? Não sabemos. Só sabemos que Eurípides Barçanufo, ele desencarnou em decorrência da gripe espanhola. E é um espírito de luz, altamente evoluído, venceu as agruras do mundo. No entanto, nós, pobres mortais, que estamos ainda passando por essas dificuldades, muitas vezes não sabemos reagir quando as provas nos chegam. Não vamos nem falar em expiação, porque a expiação já é um processo um pouco mais incisivo. A expiação é decorrente de erros proferidos, né, cometidos por nós. Estamos aqui nesse processo de resgate e às vezes vem a expiação. Porém, a expiação muitas vezes ela é abrandada pelo nosso trabalho no bem. Poxa, Luiz, mas o Jerônimo não fez tantas e tantas obras, não fez tantas e tantas palestras, não construiu lar espírita, não construiu centros espíritas, não gravou LPs, não fez palestras pelos 4 cantos do Brasil, não gravou LPs, escreveu livros, tudo isso fez. Mas isso não tira o resgate das provas que ele tinha que passar, pelas expiações porque estava sujeito, que ele mesmo pediu. Agora a gente fica pensando nessa circunstância, cá entre nós. Quão é difícil para um ser humano receber uma notícia bombástica dessa. Eu me recordo de uma amiga nossa, que ela é enfermeira aqui em Araraquara, e que um certo dia ela recebeu a notícia que ela estava com câncer de mama. Já tinha os seus 70 e poucos anos, mas choca realmente, né? Qualquer um de nós, quando recebemos um diagnóstico não favorável, a gente já coloca como se fosse o maior problema do mundo. Mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso equilíbrio, mexe com tudo. Né? Nós não, como minha mãe costuma dizer, nós não temos sangue de barata, né? Nós somos seres humanos e sentimos na pele, né, quando vem uma notícia desse tipo. Só os grandes espíritos conseguem receber uma notícia bombástica com certa serenidade, com certo discernimento. E essa amiga, no primeiro momento, ficou chocada, sem sombra de dúvida, mas começou a fazer as reflexões dela. Em vez dela como que eu diria? Em vez dela
se revoltar contra Deus, em vez dela fazer os seus juízos de valores, dizendo: quantas pessoas ruins aí, pessoas que roubam, matam, trucidam, fazem atrocidades, e por que para mim? Não, ela não fez essa pergunta. Ela fez a pergunta diferente. Para quê? Qual é a lição que eu tenho que aprender com esse problema que está me incomodando hoje? E com base nisso ela foi em busca de cura, de um tratamento, e graças a Deus ela foi curada. Pela sua fé, pela sua disposição, fez os tratamentos necessários, hoje está curada, graças a Deus. Mas quantos de nós teríamos a capacidade de, recebendo uma notícia desse tipo, do médico, ainda fazer uma trova para ele? Como Chico dizia para ele, né? Faça do seu problema uma coisa mais leve. Brinque um pouco mais com as suas dores, com os seus problemas. E aí a gente vai, né? Deixando a vida mais leve. Só que nós, infelizmente, muitas vezes colocamos um peso exageradamente nas nossas dificuldades no caminho. A gente acha que os nossos problemas não vão ter fim, não vão ter cura, não vão ter solução. E, no entanto, apesar de tudo isso que a gente pode achar, tenhamos a certeza que tudo vai passar. Tudo vai passar. Então é fundamental que nós tenhamos a consciência de que, por maiores sejam as dores, maiores sejam as dificuldades que nós estamos passando, sobretudo nesses momentos ainda, porque a gente sabe que a pandemia não terminou, e aqui em Araraquara nós estamos com um problema maior, que é a dengue. E a dengue não está só apenas trazendo sequelas de ordem, afastamento físico das pessoas do ambiente de trabalho, nada disso. Tem levado ao óbito algumas pessoas jovens, de repente contraem uma dengue hemorrágica e não tem o que fazer. Por mais que vá ao hospital, se é internada, não sabemos, né? Então, nós passamos, como diz o Rubens da Web Rádio Fraternidade, por momentos desafiadores. E lá atrás, como eu já falei para vocês, antes da pandemia, o Rubens já falava que nós estávamos passando por momentos desafiadores, porque eram muitas e muitas pessoas buscando prece. Eram muitas e muitas pessoas buscando oração para um problema físico que estavam passando, um problema de ordem emocional. Como a Débora está dizendo, né? Você tem dois caminhos, desistir ou lutar. E o Marquinhos está dando a dica aqui que o áudio que ele passou para mim é do Momento Espírita que é realizado pela Federação Espírita do Paraná. Momento Espírita, por sinal, o locutor tem uma voz fantástica, né, Marquinhos? Fantástica. Né, Ana Lupe? Se você quiser um dia esperar ter uma voz do locutor do Momento Espírita para vir fazer uma live conosco, você vai esperar 30 encarnações, porque eu estou muito longe, né, de ter uma voz como desse locutor do Momento Espírita. A Clara dizendo que ele também tem uma página no Instagram chamada Momento Espírita _FEB. Sigam também, gente. Tá? Sigam também, que vale muito a pena. Uma mensagem por dia, né? A gente coloca assim, estamos preparando o café, deixa a mensagem, vai prestando atenção, né? Que vale muito a pena. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Vale muito a pena. Então, Ana Lupe, fica esse convite para você vir fazer uma live conosco, tá? Você está intimada, pelo menos, se você não vier, pelo menos para estar conosco na live de aniversário do Everton em novembro, tá bom? Como você esteve o ano passado. Quem sabe, né? Quem sabe você nos dá a honra da sua imagem, da sua voz, estar aqui conosco, né? Ela vai daqui a pouco. Não começa, Luísio. Por falar não começa, até a Clara veio que não começa. Ana Lupe foge da raia. Não sei porquê, né? Não sei. A Clara tá dando show, né?
Ficar uns 2 meses sem aparecer. Ou eu vou mandar um convite para ela, às vezes, um dia. Abrir uma live, abrir assim um convite e mandar para Ana Lupe. Ela sai rapidinho da live. Ou vai falar, não, tô de pijama. Ô, João Carlos, tô de pijama de Tarzan. Pode deixar. Pelo menos do Everton você vem, né, Ana? Pelo menos, né? Poxa, eu tava tanto querendo fazer uma live clariana. Eu falaria o seguinte, ó. Menos, Aloysio, menos. Tá bom. Ó, eu falaria para vocês o seguinte. Se vocês toparem fazer uma live dessa, eu abro a live e fico literalmente mudo. Deixo vocês duas conversarem. Tá? Literalmente. Eu muto até o microfone. Tá? Eu faço assim, ó. Quer ver, ó? Falei assim, tô falando e não tô falando nada. Está chegando tarde. Não, mas a gente marca no sábado, domingo, de madrugada, a hora que você quiser, a gente faz uma live, tá? 00:30, 3 da manhã, eu acordo para fazer uma live com você, tá? E te garanto que vai ter bastante gente assistindo. Vem para a live, Ana, vem, faz favor. Aí sem querer a internet cai, né, Clara? Foi uma dica que eu passei para Clara, dizendo assim, se de repente você traz um convidado, né? Aí a Clara falou que vem, tá vendo, Ana? Você traz um convidado e de repente aquele convidado começa a falar abobrinha, começa a falar aquelas coisas mais malucas do mundo. Fala, e agora? O que eu vou fazer? E aquela live, o que você faz? Você bate um dedinho no X lá, bate um dedo no X, caiu a internet, não salvou a live. Ó, Ana, a Silvia falando que tá aqui também, tá bom? Vem pra live, Ana, vem. Vamos fazer uma clariana, a gente põe a música da Joyce. Não pode. Não cai a live por causa de direitos autorais, mas na divulgação a gente pode pôr, lá eles permitem, tá? Mas é legal, é gostoso essa participação que vocês fazem conosco. E eu falo uma coisa para vocês, vou falar vou me abrir com vocês a situação. A gente estava fazendo live de segunda a sexta, né? Voltamos o presencial na nossa casa espírita, era terça-feira, eu mudei o grupo para ir para terça-feira, a Daniele veio para a live de sexta. Como nós vamos fazer esse projeto do livro da Ana Teresa Camasmi, que eu vou precisar de 2 dias na semana, não vou conseguir, pelo menos nesse livro da Ana Teresa, fazer lives todos os dias, eu já estava buscando alguém para vir me ajudar nas lives das 22 horas. E Flavinha veio, tanto que Flavinha estreia agora quinta-feira às 22 horas. Mas eu sinto uma falta tão grande de estar aqui com vocês não acreditam. Aí vai ficar, por exemplo, vou fazer a live segunda, terça, quarta. Aí fica quinta, sexta, sábado e domingo. Só volto na segunda, quer dizer, 4 dias sem. Tudo bem, eu vou fazer uma palestra presencial amanhã, vou fazer uma outra palestra presencial no dia 7, pelo Face. Essa palestra vai ser transmitida ao vivo, tá? Palestra do dia 7 de maio, pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. E vai ser o tema, quer ver? Eu acho que é o Cristo Consolador. Deixa eu ver certinho que eu falo para vocês. Sábado às 14h45. É uma live curta, tá? É o Cristo Consolador, não, Consolador Prometido, desculpa. O Consolador Prometido, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser sábado, a partir das 14h30, pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. Eu vou fazer a divulgação, tá? Vou marcar o link da sociedade e depois, se vocês quiserem assistir, essa vai ser transmitida ao vivo. A de amanhã, A Paz do Mundo Começa em Mim, vai ser pelo Centro Espírita A Caminho da Luz aqui de Araraquara, que a Neuza participa, a Neuza do Essência.Espírita, só que lá eles não vão transmitir, tá? Mas eu vou ter palestras a semana que vem, no dia 12, no dia 13 e no dia 14 com a Clara aqui conosco, né? Pelo Refletindo com Amigos. No dia 13 eu vou fazer a palestra também na nossa Casa Espírita, Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Vai ser transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, mas eu vou tentar dar um jeito de transmitir pelo Instagram, tá? Então vai ser dia 13 de maio, às 20 horas.
vou tentar fazer a transmissão também pelo Instagram, direto lá do nosso Centro Espírita. O que a Clara perguntou para o Gleison? Agora que eu perdi aqui. Fiquei falando aqui e perdi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei nessa entendi. A próxima live será nós, né, Clara? Não sei quando. Depois vocês falam aí. Acho que deve ser aquela que a Daniele está fazendo. Depois vocês falam e divulgam para a gente também, tá? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a releitura para aqueles que chegaram depois. Né? Infelizmente, não dá para a gente fazer, como que eu diria, né? A gente vai fazer a releitura, né? Talvez não com a mesma emoção da primeira leitura aqui, mas para aqueles que chegaram depois é uma mensagem que vale muito a pena. O aviso da cegueira. Quando Márcia França conheceu Jerônimo em 1970, ele ainda enxergava de um olho. Começou a ter dores terríveis neste olho. Um amigo oftalmologista, a seu pedido, levou a aparelhagem médica para a casa de Jerônimo e o examinou. Ao término da consulta, ele comentou: "Bem, Jerônimo, disseram-me que você é uma pessoa forte. Bons, o senhor, olhando para mim, pode ver que eu tenho a posição de um gigante, um Hércules, Sansão, o que o senhor quiser. Eu quero dizer forte em espírito, porque eu, como médico, tenho algo a te dizer. Não sei como vai ser a sua reação, mas tenho a obrigação de te dizer. Jerônimo, você vai ficar com o olho cego e doloroso. Convém você retirar este olho e o outro cego." Márcia França levou um impacto profundo. Era o veredicto da cegueira. Quase desmaiou com a notícia. Olhou para Jerônimo, ele impassível. Se teve alguma emoção, não deixou transparecer no rosto. Ao contrário, com a mesma serenidade com que brincava antes, respondeu ao médico que já se despedia com uma trova. "Doutor, o que me impressiona não é o meu olho cego e doloroso. O senhor sai da minha casa sem tomar o meu café, nem doce nem amargoso." Depois ele disse a Márcia que já estava preparado, que os espíritos intuitivamente haviam lhe dito que para avançar a evolução ele teria que perder a visão. Aqui nós poderemos lembrar a bela página de Vianney, o cura de Arnes, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem "Bem-aventurados que têm os olhos fechados", quando ele comenta: "Ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Jerônimo desenvolveu muito a memória, a meditação e a intuição, até a vidência com a perda da visão. Vilma chegou aí, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Então, amanhã nós teremos uma mensagem chamada O Resgate. E vou dar um spoiler da live de segunda-feira. Aqueles que gostam do rei, Roberto Carlos, na segunda-feira estará conosco. Não o Roberto Carlos, o cantor especificamente, mas uma mensagem que se refere ao encontro de Roberto Carlos, de Jerônimo com Roberto Carlos. Tá bom? Mas amanhã nós vamos ter o resgate. Tá bom, queridos amigos? O resgate é uma lição também que nos toca profundamente. E então fica aí os convites para vocês. Eu vou fazendo as divulgações das lives. Na live de sexta-feira eu vou divulgar, colocar também o Facebook lá
Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, 14h30, 14h45 mais ou menos, uma live extremamente curta de 15 minutos, uma palestra, desculpa, 15 minutos, porque é o tratamento espiritual que é realizado na nossa casa espírita. Isabela, boa noite, seja bem-vinda. E então agora nós vamos às nossas vibrações. Convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedindo a fluidificação. Queria pedir neste momento também por uma nenezinha de 20 dias de... Como é que fala? 20 dias de idade, né? Nasceu há 20 dias, chama Maria de Freitas, Maria de Freitas, Deixa eu até marcar o nome dela aqui. Que está internada, foi para ser internada, que está com problema respiratório, 20 dias. Então, pediria também para ela, aqui em Araraquara, uma nenezinha, deixa eu ver, 20 dias. Então eu vou pedir as vibrações de vocês também para ela, para que ela possa se recuperar. E a todos vocês, aqueles que tiverem algum nome, né, possam mentalizar também. Nós já temos alguns nomes que a gente sempre grava aqui. E eu vou convidar então para a gente fazer as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos para serenar os nossos ânimos. Deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia que adentra os nossos ouvidos e invade os nossos corações, acerena as nossas dores, os nossos sofrimentos, pois a música é o remédio da alma. Envoltos pela suave melodia, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, esse irmão maior, companheiro querido, de todas as horas, que nos abençoe sempre. Que Ele possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Vamos pedir ao nosso Mestre que derrame suas bênçãos sobre os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares que estão passando por provações, por dificuldades, sejam do corpo, sejam do espírito. Que os anjos de guarda, a equipe espiritual que nos assiste possa visitar os lares de cada um deles, derramando as bênçãos necessárias para o reequilíbrio, e também de todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela ou que vocês marcaram na tela neste momento. Em especial também para essa nenezinha Maria de Freitas, que Meimei, seu anjo de guarda, possa estar ao lado dela, juntamente com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando na sua recuperação, para que possa retornar aos seus lares, junto ao encontro dos seus familiares. Mestre querido, queremos pedir por tantas pessoas que passam provações, que se encontram perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, os nossos irmãos presidiários, os velhinhos nos asilos, os órfãos, aqueles irmãos que não têm um lar, que perambulam pelas ruas,
sem o aconchego de um carinho, de um conforto. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre cada um deles o bálsamo da consolação, da paz e da cura física, mental e espiritual. E agradecidos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecidos a Jerônimo Mendonça, que por meio dos seus casos, das suas histórias, nos faz refletir sobre a nossa jornada evolutiva. E somos gratos, Mestre, a cada um desses amigos queridos que todas as noites estão conosco, dividindo as suas energias de paz, numa união fraterna de coração para coração. E agradecidos pela oportunidade, assim o dizemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, amigos queridos, que estiveram conosco. Convido para estarem novamente conosco amanhã às 22 horas, para que a gente possa trocar essas energias de paz e harmonia. E como sempre desejo que nós tenhamos todos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.